Estamos começando o primeiro programa da série Bate-Papo Penal, com os acadêmicos de Direito da instituição Facisa Cesesb, discentes da professora de Direito Penal Tiara Rocha. Os seguintes discentes são eles: Leomário Santana, eu, Ebeaca e Deilton Lacerda. Neste debate estaremos comentando um pouco sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. A desistência voluntária estará incumbida do nosso querido amigo Leomário. Boa noite. Como já falo, vamos falar sobre desistência voluntária. A desistência voluntária está prevista no artigo 15º do Código Penal, que diz assim: o agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução ou impedir que o resultado se produza só responde pelo ato já praticado. A desistência voluntária ela está na primeira parte. O agente que voluntariamente desistir de prosseguir na execução. O que significa dizer isso? No IPES Crimes, há uma linha do tempo, uma linha, a qual se divide os atos de um crime. Diz assim: início da execução, fim da execução, consumação e recebimento. A desistência voluntária, ela está entre o início da execução e o fim da execução. Ou seja, está entre essa linha. Se o agente praticar um crime dentro dessa linha, ele se enquadra na desistência voluntária. Um exemplo: vamos supor que um agente vai praticar um ato de homicídio e ele pega o seu revólver e ali defraga 2 tiros contra a vítima. Ao defragar 2 tiros contra a vítima, ele para e decide não mais defragar as outras balas que ele tem e desiste voluntariamente e vai embora. Quando ele desiste voluntariamente, ele se enquadra na desistência voluntária, que ele desistiu de praticar o homicídio. Então, esse artigo 15º vai dizer que ele só vai responder pelo ato já praticado. Isso é uma política criminal do sistema penal brasileiro, do sistema criminal brasileiro, que estimula a não finalização do crime. Ou seja, quando uma pessoa ele tenta matar, causar um homicídio, matar alguém, e ele desiste, ele não vai responder, por exemplo, por tentativa. Ele vai responder somente pelo ato praticado, que foi a lesão corporal. Aí vem a forma mais simples para você entender o que é tentativa, o que é homicídio, por exemplo. A fórmula de Frank, que diz assim: tentativa é quando eu quero prosseguir, mas eu não posso. Ou seja, quando alguém tenta, quando eu estou tentando matar alguém, que por fatores externos, ou seja, uma sirene da polícia, alguém está aproximando, que impede o agente de praticar o crime, isso aí não é desistência voluntária. Ele foi coagido a fugir do local. Porém, quando ele pode prosseguir com o ato, mas ele não quer fazer e ele desiste, ele se enquadra na desistência voluntária. Nessa segunda parte, daremos continuação à segunda parte do artigo 15º, com a parte de arrependimento eficaz, com o nosso querido amigo Deilton Lacerda. Dando continuidade ao artigo 15º, como foi citado anteriormente pelo nosso colega Leomário, o artigo 15º do Código Penal diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impedir que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Nesse caso, a parte que se refere ao arrependimento eficaz é a parte que diz o seguinte: impedir que o resultado se produza, logicamente, complementando só responde pelos atos já praticados. O conceito de arrependimento eficaz é o seguinte: que depois de já praticado todos os atos executórios para a consumação do crime, o agente ele arrepende e ele vai atuar de uma forma para evitar que seja consumado o tal crime. Temos como, por exemplo, digamos que A e B estão no barco. A sabe que B não sabe nadar. A tem a intenção de matar B. A pega B, joga dentro do rio, sabendo que ele vai morrer. Só que depois, A percebe que o cara vai morrer mesmo, ele vai fazer o seguinte: ele vai pular dentro da água e vai retirar B, entendeu? Só que ele tem que trazer B para o barco para poder, Aí dessa forma ele salvando a vida, No caso ele se arrependeu, salvou B da água, entendeu? Então
nesse caso ele não será imputado, né? Porque não houve crime. Né? Inicialmente, se fosse consumado, teria o crime de homicídio, provavelmente, mas como não houve nenhuma lesão e B foi salvo, no caso não houve crime. Tem um exemplo mais complexo, é o caso de, por exemplo, A quer matar B atropelado. A pega o carro e atropela B. Só que B não morre de imediato. Ao ver que B não morreu, ele sai do carro, pega B, coloca no carro, leva ao hospital e B simplesmente só vai ficar com, ele fica com a sequela, por exemplo, um braço amputado, por exemplo. Nesse caso, A não responderá pelo crime de homicídio, porque não houve homicídio, e também não responderá por lesão corporal. Pela tentativa. Não, no caso pela tentativa, né? Pela tentativa. Ele vai responder apenas por lesão corporal grave, né? Porque o arrependimento automaticamente ele faz com que cessa a tentativa. Nesta terceira e última parte, eu estarei comentando sobre o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele exige 3 requisitos para a sua caracterização, que são eles: o ato voluntário do agente, os crimes não podem ser cometidos sem violência, cometido sem violência e sem grave ameaça à pessoa. Você não pode ameaçar a pessoa. E o terceiro atributo é o reparo ou a restituição do dano causado. Vou dar dois exemplos clássicos. Um furto, ele vai se caracterizar como arrependimento posterior, porque vai se consumar o fato, porque você vai furtar a pessoa, você vai tirar o que é da pessoa, então já houve a consumação do ato. Então, o que iria acontecer para se caracterizar o arrependimento posterior? Num furto, diferentemente de um roubo, não há violência e nem ameaça à pessoa. Essa parte de roubo e furto é claro, como já foi explicado em sala pela professora Tiara. A restituição será a de você se arrepender antes da pessoa fazer uma queixa, você se arrependerá e irá restituir a pessoa do dano causado, que foi o roubo de algum objeto, né? A devolução, você vai devolver o objeto que foi furtado da pessoa. Vou dar outro exemplo, que está na súmula 554 do STF, que é o estelionato cometido da emissão de cheque sem fundo, que a reparação será o pagamento do valor do cheque sem fundo. Eu vou ler aqui essa parte dessa súmula do STF, dessa 554 do STF. Okay. No estelionato cometido mediante emissão de cheque sem fundo, o pagamento do valor correspondente até o recebimento da denúncia ou queixa, vale ressalvar essa parte, é também causa de extinção de punibilidade. Isso é uma jurisprudência, né, que foi aderida pelo STF. E alguma pergunta dos meus colegas a mim sobre o arrependimento posterior? No caso do homicídio. Do homicídio, a não ser que você tiver muito bem com o nosso Senhor Jesus Cristo para fazer uma ressurreição da pessoa, não terá como, porque não tem como reparar-se o dano que você cometeu ao tirar a vida da pessoa. E no caso do estelionato, como foi falado, Sim. só é caracterizado como arrependimento posterior no caso do... Nesse caso aqui, da emissão de cheque sem fundo. Isso, se não for cheque... Se não for cheque, isso. O estelionato comum não se caracterizará como arrependimento posterior. Pois bem, estamos chegando ao final do primeiro programa da série Bate-Papo Penal, com os agradecimentos. Tem algum agradecimento a fazer, Léo? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Deilton? Mesma coisa, boa noite a todos, muito obrigado. Eu queria agradecer à professora Tiara pelo apoio dado, queria agradecer aos meus colegas, queria agradecer primeiramente a Deus e
Voltaremos assim que for, que não for solicitado a mais um programa.